Meus amigos, rogamos a Deus que os Espíritos amparem para que tenhamos o estudo do Evangelho proveitoso. Jesus emitiu um conceito entre as suas muitas missões, aquela em que ele usava a expressão de sepulcros caiados. Queria dizer o Mestre para nos acautelar quanto às exterioridades, o culto das exterioridades. Nós vivemos num mundo em que as pessoas valem pelo que possuem, não pelo que são. Fantástico isso. Se a pessoa possui muito, tem um grande valor socioeconômico. Esse é o quadro do nosso planeta terrestre. É um mundo em que o importante é parecer, se for possível, ser. Mas nós, com o Evangelho de Jesus, essa lição dos sepulcros caiados, nós começamos a aprender a nos esforçarmos, não para parecer, mas para ser. Porque ser nos pede renúncia, esforço, mudança de caminhos. Deus é aquela inteligência cósmica que segue ao lado de todos os seus filhos. Então nós não estamos preocupados com as opiniões sociais. Nós estamos preocupados não com o que o mundo pensa a nosso respeito, mas o que Deus pensa a nosso respeito. Então, mesmo na calada da noite, temos que ser cristãos verdadeiros, com profundidade, porque nós podemos e temos a chance, por esforço próprio, galgarmos os montes da evolução, aqueles altiplanos espirituais que nos aguardam a todos, sem exceção. Todos os companheiros aqui presentes, dos dois planos espirituais, e alguns dos planos espirituais que às vezes numa baixa autoestima, porque deixaram recentemente uma encarnação em que cometeram muitos desastres pessoais, e que surgem chorosos, deprimidos. Eles podem ficar, esses irmãos diletíssimos, tranquilos de que os amamos e de que, debaixo deste abençoado teto, nós revivemos os ensinamentos de Jesus para vivenciá-los no nosso dia a dia. Isso que é o grande esforço para subirmos a montanha da evolução. Mas não tenhamos dúvidas, amigos, de que ninguém voará com asas alheias. Se nós queremos voar aos altiplanos espirituais, temos que desenvolver as nossas próprias asas espirituais, transformando os nossos espíritos em almas benignas, cativantes, zelosas dos princípios que o Evangelho nos expõe. Nós podemos, sem dúvida, acreditar que somos seres ainda muito imperfeitos, lutando com grandes dificuldades, mas Deus sabe disso. Jesus é o nosso dileto amigo, é aquela alma cósmica, cuja aura espiritual envolve todo o planeta terrestre. Então, o que fazemos ideia de Jesus é sempre muito pouco daquilo que
que o Mestre traz de grandiosidade. Então nós estamos mergulhados nesta aura excelsa que nos ampara, que nos estimula. A evolução não é uma conquista por direito, é um direito de conquista. Toda caminhada começa sempre no primeiro passo, por mais longa que seja. Toda caminhada começa no primeiro passo. Enquanto não dermos esse primeiro passo, não iniciamos a trajetória. Então, companheiros, Jesus nos trouxe no seu Evangelho quais passos precisamos dar para atingirmos as instâncias espirituais elevadas. Nos disse o Mestre: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros quanto eu vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nisso se resume toda a lei e os profetas. Se eu tenho tempo, se eu tenho fôlego, eu vou estudar as leis antigas, os profetas. Mas se eu não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, eu estou fazendo o culto das exterioridades. São chamadas virtudes vazias. Conta um conto oriental, só para ilustrar os nossos estudos, de que um rei encheu-se de preocupação quando soube que em uma das suas cidades, graçavam os vícios, as enfermidades, a perturbação, e aquele povo ia muito mal. E como ele era um rei de bom caráter, bem intencionado, desejoso da felicidade do seu povo, ele se encheu de preocupação e chamou o seu ministro, o seu conselheiro. E o conselheiro disse: mas nós temos aqui na capital do nosso reino um homem muito virtuoso. E mandou chamar aquele homem, e o rei explicou a situação. Disse: olha, então você vai para aquela cidade mostrar as suas virtudes, para ver se aquele povo toma novos caminhos. E o moço foi. E passaram-se os anos. E um belo dia o rei soube que a situação naquela cidade era a mesma, se não pior. O rei ficou muito preocupado, mas eu mandei para lá um missionário para que ele exemplificasse as virtudes celestes e mandou chamar aquele missionário. Diante do rei, o missionário explicou: pois é, eu lá chegando, eu me recolhi às zonas mais afastadas e informei a todos que passaram a saber que eu estava lá. E lá eu passei a só me alimentar de ervas. Adotei muitíssimo de orações para não errar. Vestia-me só de branco, para exemplificar a pureza. Dormia no chão duro e não emitia qualquer conceito, porque mantinha a boca hermeticamente fechada e só se abria para orar. E o rei, muito surpreso: mas escuta aqui, meu amigo, e a missão que eu lhe encomendo? Só, majestade, eu gastei tanto tempo demonstrando virtude que não sobrou tempo por mais nada. Então o rei se encheu de indignação e preferiu mandar um exército lá para fazer uma opressão sobre aquele povo. Vejam, amigos, essa é uma história, um conto oriental que ilustra o ensinamento de Jesus.
Aquilo que fez aquele missionário de vestir-se de branco, só se alimentar de erva, dormir no chão duro, isso serve para quê? Isso serve a quem? Isso aproveita a alguma pessoa? Não aproveita nem a ele, aquele cultor das exterioridades. E é isso que nós vemos na nossa modernidade. Colocaram Jesus em cima de um altar, encheram-no de louvores, de bajulações, de glórias. Isso serve para quê? Meus amigos, se Jesus quisesse ser glorificado, aplaudido, ele nada teria ensinado. Veja, um novo mandamento vos dou. Então nós vemos que Jesus fez a essência dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E o Evangelho é muito claro. A fé sem obras é morta. De que adianta louvores, louvanias? Nós somos espíritos egressos da animalidade. E ainda carregamos conosco princípios duros do nosso primitivismo histórico, ancestral. Jesus nos trouxe um manual de instruções para nós nos transformarmos em seres belos, louváveis, confiáveis. Nós andamos aí pela nossa cidade e aqui e ali nós vemos uma bonita parede cheia de pichações. Aquilo nos causa um pesar muito grande. Meus amigos, ligue a sua televisão no noticiário policial e você cai de costas. Caberia na vida cósmica e pichador. Nem cabe. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Deus nos nega poder. A nossa mente crescerá em poderes inimagináveis. O que vos faço, vós os fareis muito mais, dizia Jesus. Mas é preciso que nós desenvolvamos maturidade espiritual. Você não daria bananas de dinamite e fósforo para as crianças brincarem. A mesma coisa faz Deus Pai, o nosso Criador. Que Ele vai nos dar poderes inimagináveis. Dará mais tarde. Mas quando nós soubermos administrar, nas noites escuras, nós deitamos o nosso olhar no firmamento e vemos miríades de estrelas, astros tão imensos, que se você jogasse o sol lá dentro, o astro nem sentiria. Tal a grandiosidade dessas estruturas cósmicas. Daria como exemplo Canopus, a constelação do navio Argos, a sua estrela alfa, tão gigante, perto do nosso Sol, que é um gigante para nós, seres terrestres. E quem são os espíritos que governam tudo isso? Senão almas cósmicas, de sabedoria, de amor, de bondade, de poder, que nós teremos mais tarde. Mas que não podemos agora, porque aplicaríamos mal. Nós ouvimos no noticiário desses dias uma ocorrência assim, bastante triste, que nos lembrou a história de uma bela jovem que mandou matar os pais. Quando viu que os pais tinham um patrimônio de mais de 10 milhões de reais, puxa, que maravilha! Só tem um irmãozinho. Não divido com o irmãozinho. Fico com 5 milhões, 6 milhões. E aí esta jovem, que tinha instrução universitária,
que as férias do fim do ano, dezembro e janeiro, passavam nos hotéis de 5 estrelas do Nordeste brasileiro. E as férias do meio do ano já era uma praxe. Ia a Paris, tinha lá um belo hotel, passava um mês de julho, passeando em Paris e adjacências, instituição universitária, morando num palacete, numa mansão, com piscina aquecida e tudo mais. Por que se dizer, é uma pessoa ignorante, uma pessoa sem cultura? Não é verdade. Por que razão uma pessoa faz isso? Porque essa pessoa traz os resquícios da animalidade, o egoísmo animal, em que, para satisfazer os meus interesses, saia da frente e obstacular o caminho. Então, meus amigos, nós olhamos isso com uma tristeza tão grande, por esses próprios agentes do escândalo, porque essas pessoas vão viver e vão ter que devolver à vida tudo que tiraram, como nós também. Todos nós, meus amigos, gostaríamos de ter uma vida maravilhosa, beleza perfeita, saúde perfeita, dinheiro sobrando e tudo mais. Mas o que nós faríamos com esses meios excessivos? Provavelmente daríamos um direcionamento inadequado para a nossa evolução espiritual. Jesus nos deixou lições imortais. O Filho de Deus não tem uma pedra para reclinar a cabeça. E nós gostaríamos de possuir grandes fortunas, muitas fazendas, indústrias, grande poder, sabedoria, que a nossa pena fosse mágica, especialmente nos talões de cheque. Então, meus amigos, nós vemos essas histórias do nosso cotidiano assim, com muito pesar, com muita tristeza. Há muitos anos atrás, muitos mesmos, por uma questão profissional, eu tive que trabalhar muito nas capitais do Nordeste. Estávamos implantando o chamado Tronco Norte da Rede Nacional de Telecomunicações e me impunha a necessidade de morar em capitais nordestinas. E numa dessas capitais, certa feita, os jornais publicaram uma tragédia assim, muito grande. A história foi mais ou menos o seguinte: a moça chega na favela dos Alagados e fala com a comadre. Diz: olha, eu estive lá no hospital visitar minha sobrinha. É mesmo? Pois é. E sabe quem eu vi lá? Não, ele. E tem mais. Ele vai receber alta o mês que vem e vai voltar aqui, porque diz que é o dono do barraco. Ah, Deus me livre, para cá não. Agora eu já estou de caso com o Toninho, como é que ele vem para cá? Jeito nenhum. Mas ele diz que o barraco é dele. Ah, eu digo, mas tudo que tem aqui dentro é meu e eu também. Então não quero ele aqui vivo. E você vai me ajudar a resolver isso. Eu, comadre, não me meta nisso. Está aqui 5 mangos, vai na venda e compra lá aquele trigo roxo. Se não tiver, serve o chumbinho. Que é um remédio, para quem não sabe, um veneno, para matar rato. A moça foi. Já a dona do barraco tirou tudo dos armários e começou a bater uma massa de bolo. Daqui a pouco chega a comadre com um envelope, entregou, ela cortou a ponta, derramou tudo dentro da massa do bolo e continuou mexendo. 1 hora depois,
A cozinha cheirava a bolo. Comadre, vai buscar na tua casa papel de embrulho. Olha o que você está me metendo, comadre. Meia hora depois de um pacote bonito assim, cheirando a bolo. Mas se não cheirasse muito de perto, porque o conteúdo era letal. Ela fez um bilhetinho assim, para o fulano, feliz aniversário. Ele foi aniversário amanhã. E colou um durex em cima do pacote. Agora, mulher, vai lá no Hospital da Indigência, deixa lá na portaria. Olha o que você está me arranjando, comadre. Ele foi lá, deixou na portaria como uma anônima. O porteiro leu o nome, já sei. Chamou a freira. A freira veio e pegou, mas que beleza. Levou lá para a enfermaria da indigência. Meus amigos, é que os amigos aqui só se hospedam em carros de necessidade. No 9 de julho, São Luís ou Albert Einstein, é isso? Que é um pouquinho diferente da indigência do Hospital de Caridade do capital do Nordeste. Porque fizemos palestras espíritas nesses ambientes, meus amigos, ambientes de estarrecer. Não fosse a ajuda dos nossos tutores espirituais, e você enlouqueceria instantaneamente a ver os quadros espirituais daquela enfermaria. Espíritos de aspectos medonhos, verdadeiros monstros espirituais, roendo feridas. Desculpem a nossa terminologia tão chocante. Você atura a realidade do mundo espiritual, das situações de inferioridade do espírito. Então a freira chegou na enfermaria. Olha, senhor Hermenegildo, o senhor tem uma esposa que lhe ama profundamente. Senhor Hermenegildo, olha, isso aí, o que é isso aí? É um bolo que ela mandou para o seu aniversário amanhã. Eu falei, olha, isso aí tem veneno dentro. A senhora não é nem doida que eu vou comer um negócio desse. Ô, senhor Hermenegildo, mas como é que pode? Como é que o senhor pensa assim da sua doce esposa que lembrou do seu aniversário? Nem pensar, irmã. Eu pretendo sair daqui o mês que vem. Eu quero sair para casa, não para o necrotério. Então, o senhor não quer? Ela abriu, cortou em fatias, aí pegou o bolo. Posso oferecer os seus amigos aqui da enfermaria? Olha, tudinho, eu não quero nem ver, não quero nem cheirar isso aí. Então, quem quer bolo? Eu. Pronto. Em 2 minutos, sumiram-se todas as fatias. E no dia seguinte, no necrotério entraram 6 corpos novos. E na urgência estavam outros 8, os médicos tentando salvar-lhes a vida. Então, meus amigos, por que as pessoas agem assim? Porque ainda trazem o pensamento da animalidade. Como são os animais? É que a gente olha o mundo animal naqueles lindos programas de televisão. Eu fui ver um filme Oceano, mas uma coisa deslumbrante. Mas ali é um bicho engolindo o outro. Não tem meio termo. Ou você é predador ou você é presa. Depende do momento. Você foge dos predadores e vai atrás das suas presas. É assim a vida animal. Por quê? É o que os psicólogos chamam de tratamento de choque. Aqueles espíritos que são os nossos irmãos mais novos, eles são tão embrutecidos, tão primitivos, que precisam ser sacudidos duramente para despertar a inteligência. Pois dizem os espíritos que a alma humana evolui em 2 patamares, o sentimento e o raciocínio. Mas necessariamente o raciocínio primeiro. Nós vemos quando
quando as almas brutas que deixaram a animalidade superior, quando elas aportam ao rei nominal, são seres brutos. São aquelas tribos primitivíssimas, canibais, onde prevalece exclusivamente a lei do mais forte. Só com o passar das eras, com o desenvolvimento da inteligência, é que a segunda asa do anjo, que é o sentimento, vai se desenvolvendo devagarinho, lentamente. Nós todos aqui presentes, esses dois auditórios que se estendem à nossa visão, um menor, onde estamos encarnados, e seus entes amados, abraçando-os com carinho, com amor. Meus amigos, que beleza espiritual. Temos o carinho dos nossos entes queridos, que nesse momento nos afagam, nos protegem, nos estimulam, que buscam manter a nossa atenção dos ensinamentos do Cristo para a nossa libertação espiritual. E esse gigantesco auditório de irmãos desencarnados que nos honram com suas presenças e que vêm orar conosco, porque sentem o imenso consolo, não estão abandonados, esquecidos, nenhum de nós. Essas almas celestes que nos envolvem nesta noite aquecem os nossos corações, consolam as nossas almas, nos estimulam para as grandezas espirituais. E é por isso, amigos, que nós, no reino nominal, começamos a deixar os baixinhos dos homens primitivos para a nossa educação cósmica, porque nós marchamos para recebermos o aval do Cristo, para termos ali nossa liberdade universal, para conhecermos paragens inimagináveis para nós espíritos na etapa futura. Esses grandes espíritos que são para nós como pais espirituais, sob a égide de Jesus. Então, meus amigos, Jesus veio à Terra nos trazer um manual de instruções, um mapa do caminho, para encurtarmos a nossa viagem sideral. Então, Mestre, chamou bem a nossa atenção para sermos pacientes, sermos tolerantes, amarmos ao próximo, perdoarmos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nos chamou a amar até os nossos inimigos, e só dessa forma nós alcançaremos os altiplanos espirituais que nos aguardam. Então, meus amigos, nós nos perguntamos por que nós ainda somos recalcitrantes nas nossas expressões de primitivismo espiritual. Que é difícil fazermos nascer as asas angelicais em nossas costas, sim, sem dúvida, mas é possível. Se tivermos boa vontade, os espíritos eméritos nos ajudarão sempre. Por isso, meus companheiros, que nessa noite citamos essas duas ocorrências, uma muito antiga e outra está na pauta dos nossos dias, da nossa sociedade paulistana. Nós vemos, ao ligar a televisão, coisas terríveis. Uma moça que é como um estrupo assassinada no matagal. Umas pessoas levam ao barateamento da vida, uma falta de vivência de espiritualidade. Então, meus amigos, não nos iludamos, nem odiemos essas pessoas. Eles vão viver essa expressão do Cristo que não apareceu nos evangelhos dos 4 apóstolos evangelistas. Eles vão viver. Não tem como ser de outra forma, porque nós somos imortais.
equivocadamente dizendo que somos eternos. Eterno é aquilo que sempre existiu e existirá sempre. Nós tivemos começo. O nosso lux, quando surgimos da mão de Deus na vida fora, que nós teremos que devolver a vida até o último ceitil, como nos ensina o Evangelho. Vamos ter que devolver tudo aquilo que retiramos. Teremos que curtir as lágrimas que derramamos dos nossos semelhantes, as gotas de sangue que ainda empestam as nossas mãos. Teremos lavá-las com lágrimas, com esforços, com renúncia. Humberto de Campos nos conta a história de Damiana. Meus amigos, só em lembrar de Damiana nós sentimos uma grande emoção. Ela é um espírito de mulher cuja beleza sideral nos encanta. E ela habita há séculos, há quase um milênio, nas chamadas regiões abismais da espiritualidade inferior, para amparar, para socorrer os mega sofredores do mundo espiritual. Ali, naquelas regiões terríveis, onde o sofrimento é inconcebível. Os homens não conhecem aquelas regiões e não criaram palavras para defini-las. E ali vive Damiana, uma coorte de sofredores que desejam a sua emancipação há séculos. Nós desejamos os jardins edênicos, lindos, entre os espíritos esclarecidos e bondosos, os perfumes celestiais daqueles jardins das colônias das instâncias superiores. É o que nós desejamos, é o que nós almejamos. Eu quero deixar a terra e habitar aquela colônia do grande coração, um jardim que não há palavras para definir o que é. A Damiana optou passar séculos junto com as dores superlativas em regiões, meus amigos, onde as monstruosidades desafiam a inteligência humana. Nós enlouqueceríamos instantaneamente se nos víssemos nessas regiões sem o amparo do Cristo ou de uma Damiana que conhece Jesus pessoalmente. Como uma alma que viu Jesus face a face nas esferas da luz, opta por viver numa região daquela. Meus amigos, são almas cuja capacidade de renúncia escapa ao nosso entendimento. Ela foi mãe de 6 filhos terrivelmente perturbados na terra e resolveu se transferir para essas regiões para socorrer esses mesmos filhos. Meus amigos, é a isso que chamamos coração de mãe. No coração das mães há um toque da divindade. Deus veio lá das furnas celestes, das miríades de estrelas, das praias cósmicas, para tocar o coração das mães na terra. Por isso que nós temos um carinho, um respeito muito grande por essas heroínas que se imolam pelos seus rebentos. Meus queridos irmãos, agradecemos a esses amigos espirituais as suas inspirações, os seus apelos, para que nós retifiquemos os nossos passos em direção ao Evangelho de Cristo. Senhor, nos abençoe.